Indo agora lá pro sítio. E sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou seguir o conselho de vocês, de várias pessoas que explicaram de maneira minuciosa como acender o fumegador. Então, eu vou seguir ali a maioria das dicas e vamos ver se o fumegador ele vai funcionar bem. Vamos ver. Então, bora! Bora que o dia hoje tá bonitão. Ó, hoje fiz questão de trazer bota branca, porque vocês falaram que bota branca estressa menos as abelhas, porque elas não gostam da cor preta. Então, hoje vai ser o primeiro dia de teste disso aqui. E também, o que eu fiz? Eu limpei bastante o fumegador, vou acender ele do jeito que vocês me deram dicas, né, para poder acender ele. Continuem falando nos comentários, porque obviamente eu vou errar pra caramba ainda. Então, quanto mais gente experiente, quanto mais gente... E quando eu falo experiente, às vezes, eu estava conversando esses dias no comentário com um rapaz, ele tem 40 anos de apicultura, é muito tempo, é muita experiência. Às vezes você tem menos, às vezes você tem 10 colmeias, 5 colmeias, mas você atua mais de 2 anos, 3 anos. Percebe algum erro? Pode me dar uma dica. Teve um inscrito que falou, ó Pedro, o seu fumegador não é possível. O pior fumegador possível não é o seu, não é possível. Ele tá entupido, cara. Dá uma olhadinha, limpa. Pois é. Aqui, ele tinha amassado. Eu tentei dar uma desamassada nele. Tá saindo menos fumaça, mas ainda sai. Eu fiquei com um pouco de receio de continuar arrumando. Olha só. Tá bem... Aqui, ó. Tá desigual. Tá amassado. Eu fiquei com receio de continuar batendo aqui, estragar e não conseguir fazer o manejo hoje. Mas tá indo bastante fumaça. Eu fiz um teste. Então, eu vou acender o fumegador aqui. Enquanto eu acendo, a gente troca uma ideia, beleza? Já já eu falo um pouquinho da estratégia do que eu vou fazer hoje. Mas, pra já, eu vou acender a colmeia do jeito que o pessoal falou pra fazer. E obviamente que eu já fiz um teste em casa. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma mão, mais ou menos, 2 mãos aqui de serragem. Essa serragem que eu estou usando, ela é misturada, tá? Então aqui dá pra ver um pouquinho a cor dela. E aqui, ó, eu vou colocar um pack de ovo. Vou colocar um maior, vai. Vou colocar esse aqui. Mas enquanto eu coloco aqui o pack, tem uma coisa interessante que me chamou bastante atenção e eu nem achei que ia ser um problema, tá? Quando eu comecei esse canal, o objetivo não era eu mostrar que eu era o grande apicultor, porque percebe-se que eu não sou, entende? Só que o que acontece? Rapaz, parou de funcionar agora, que loucura. Hoje eu tô azarado, hein? Não é possível que não vai funcionar. Rapaz, você quer ver? Vamos lá. E o que eu estava dizendo era o seguinte. Que quando eu comecei esse canal, a intenção não era, tá? Não era mostrar que eu era um grande apicultor e nem nada disso. Era mostrar um pouquinho do que eu tô fazendo, né? Mostrar um pouquinho do que eu tô fazendo aqui, o que eu tô construindo. Quando eu falo construindo é com relação ao apiário mesmo. Eu gosto muito da ideia do 1% melhor todos os dias, né? Essa filosofia
E eu vi que muita gente nos comentários, sei lá, as pessoas se sentiram ofendidas porque eu estou começando na apicultura e porque eu sou ruim. Só que eu tenho uma outra conclusão. Eu acho que as pessoas, elas se sentem mal porque talvez o início delas foi tão pior ou tão ruim quanto o meu, só que tem um detalhe. Elas não tiveram coragem de mostrar o quanto elas são ruins. E o fato de eu estar fazendo isso, eu entendo, incomoda, porque às vezes a pessoa que é um apicultor, né, bem experiente, de 10, 20, 30, ou que a família dele é de uma geração de apicultores, entende? Ele me vê fazendo algumas besteiras, cara, dá vontade dele pular dentro da câmera, dentro da câmera não, dentro do vídeo, né, e me ajudar. E tá com muito vento aqui. Então, vou fechar aqui agora um pouquinho. Só pra abafar aqui. Ó, eu bati tanto aqui que tá até difícil de fechar. Mas tá melhor do que tava antes. Aí, deixa eu pegar um pouquinho mais agora. E aí o que eu acho interessante, né, disso tudo? É o fato de... Tem dois fatos curiosos para mim. O primeiro deles é as pessoas ficarem chateadas porque elas se sentirem agredidas porque eu estou começando e faço muita besteira, né, muita asneira. E o segundo ponto que eu achei interessante é o que algumas pessoas que são inscritas, outras pessoas são só curiosas. Ó a diferença do fumegador. Elas deram dicas. E olha só que legal. Quando as pessoas elas têm um coração de achar graça e falar, meu, você é ruim demais, mas força aí pra você se melhorar e e conseguem dar dicas, olha só que legal, né? E pode parecer óbvio demais, mas eu olhei para esse fumegador nos vídeos e eu falei, cara, eu vou jogar esse negócio fora. Não é possível, né? E vou comprar outro. Só que aí um inscrito falou, não, Pedro, dá uma chance para ele, entende? E olha só, o fumegador está funcionando não perfeitamente, mas dá para esperar pelo menos até chegar o outro. Ainda está saindo aqui um pouquinho, tá? Mas olha só que legal quando a gente tem esse senso de participação, né? De achar o que o outro está fazendo, sei lá, engraçado, diferente. E a gente acaba ajudando de alguma forma. Então eu achei bem interessante, né? Acaba sendo a apicultura não é a minha atividade principal da minha vida, não é o meu trabalho, é um hobby. E a intenção desse canal mesmo por isso que o nome é do executivo ao apicultor, porque eu venho do mercado corporativo. Eu empreendo, eu tenho algumas empresas. E qual que é o processo disso? Isso aqui é o momento que eu estou no meu sítio, criando o meu apiário, fazendo besteira, gravando. Já que eu estou fazendo besteira e estou aprendendo, por que eu não vou gravar? E isso aqui acaba sendo terapêutico para mim. Só quem está no mercado corporativo, só quem empreende e que passa muita dificuldade, pressão no dia a dia, sabe que isso aqui é um bálsamo para a vida. Entende? Fazer essas besteiras é tranquilo, é bom demais, é muito terapêutico. Então a intenção desse canal era isso, né? Não era mostrar o quanto eu era, o quantas colmeias eu tenho, o quanto o que eu estou fazendo ninguém faz. Não é nada disso. Muito pelo contrário, é um processo extremamente humilde, né? E de conversar, de trocar essa ideia, de ajuntar pessoas nesse canal que sabem muito ou que estão iniciando e podem aprender com os meus erros, aprender com o que vai acontecer nos comentários, as pessoas vão falar. Mas o mais importante, eu gosto de uma coisa que é o processo da gente documentar a nossa jornada. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu não sei se você já fez esse teste na sua vida, mas quando você pega uma foto sua
antiga, ou um vídeo de alguns amigos com você, em alguns anos passados da sua vida, e você, né, você se observa, você percebe o quanto você mudou, o quanto você evoluiu, o quanto esses amigos estão aqui ou não, entende? É a mesma coisa, você pega, vamos supor que você tem uma chácara, um rancho, um sítio, uma fazenda. Quando você pega ela como era antes, e você pega hoje, você vê a evolução, o processo, quanto você cresceu. Então a intenção desse canal era essa era a ideia. E como eu já tinha, eu já vinha fazendo alguns vídeos para guardar, para arquivar mesmo, para os meus filhos, quando ficarem maiores, observarem, verem esses vídeos, eu falei, vou compartilhar isso, não tem problema. E eu achei bem legal, assim, as dicas das pessoas, né? Então, tem coisas que é uma sabedoria milenar. Essa coisa da apicultura. Se você para prestar atenção, tem um pessoal que constrói barco, navio. Isso é muito raro hoje em dia, é muito raro você encontrar assim, essas pessoas que fazem isso sem muita tecnologia mesmo, é só com a sabedoria milenar que aprendeu com avô, com tio, com vô, com pai. Ó, tá bem melhor o fumegador, né? O problema é que hoje tá chovendo pra caramba, tá ventando demais. E isso que eu acho interessante, né? Tem coisas que a gente não aprende em cursos. Tem coisa que você vai aprender realmente com aquela que é uma informação passada de apicultor para apicultor, que colocou isso no campo, que aprendeu no campo de batalha e que outras pessoas não sabem. Então esse é o processo, isso é muito legal. E a minha ideia desse canal era isso, né? Então você pode ver que às vezes eu estou falando alguma coisa no manejo e o bicho pega de algum jeito que eu até perco o raciocínio. Eu nem continuo, né? Então a ideia aqui é para ser uma coisa legal, é para ser uma coisa bacana. Teve um rapaz que falou, se você não der certo como apicultor, pelo menos como esse canal como entretenimento pode ser que dê certo. E eu acho interessante isso, porque assim, na minha cabeça, a ideia não é ser o melhor apicultor do Brasil, isso não é a minha ideia, né? Mas a minha ideia é documentar essa minha jornada. Eu sei que eu serei um bom apicultor, eu sei que eu vou vender o meu mel muito bem, entende? E não só o mel, mas posteriormente própolis e posteriormente pólen, posteriormente geleia real e por aí vai. Mas eu sei que isso vai acontecer, mas eu quero mostrar esse processo, o início como foi. E se você se sentir, tiver um coração puro, um coração bom, um coração ensinável e quiser participar desse processo, de dar dicas, de participar, a gente criar essa comunidade aqui, né? Porque uma coisa eu posso prometer para vocês, pode ser que eu não seja hoje nem um bom aprendiz, nem um bom aprendiz de apicultor. Mas saber vender, saber fazer dinheiro com qualquer coisa eu sei. Então, você pode apostar, você pode apostar comigo. A partir do momento que eu colher o mel, aí meu amigo, aí você vai ver como é que... E eu tenho alguns projetos futuros de onde eu vou vender esse mel. Mas uma coisa eu posso te prometer, barato não vai ser. Por quê? Porque tudo isso aqui conta. Todo esse bastidor desse mel, né, ele conta de como esse mel ele conseguiu ser formado, né? Então, ó, que massa que ficou o fumegador. Valeu, pessoal, pelas dicas. Então isso eu posso te prometer. Se você quiser continuar aqui e não perder os vídeos até eu fazer a minha colheita, a primeira colheita dessa colmeia não, desse apiário, eu garanto e prometo também que eu vou compartilhar algumas coisas de como eu vou vender esse mel. Eu sei que muita gente no Brasil, e eu acho isso uma pena, vende mel muito barato. Eu já vi gente vendendo mel a R$40, R$45, às vezes até mais barato o litro. Não é essa a minha ideia. E não tem nenhuma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu já fiz um resgate e desse resgate eu consegui resgatar... desse resgate, colher 29, 30 quilos de mel.
sem centrifugadora nem nada, eu espremi o mel, coei o mel, tomei cuidado para não azedar. E tem pessoas na minha região que na hora que eu fui falar desse mel, as pessoas elas queriam comprar. E eu falei, gente, mel de resgate não se vende. Mas se você quiser, tá aqui. Mel perfeito, bom. Já tem 1 ano isso. E esses dias o pessoal que comprou falou, não tem mais aquele mel não? Então assim, eu vendi 200 ml de mel, eu vendi por R$67. Então, por quê? Só oferecendo? Não. Tem todo um processo. Ah, é história que você conta, Pedro? Não, não é isso. Entende? Mas no futuro do canal, um pouquinho mais pra frente, eu posso compartilhar isso com vocês, porque como eu disse, pode ser que eu não seja nem um bom aprendiz de apicultor. E tá tudo bem, eu consigo conviver com esse fracasso, entende? Porque eu não tenho nenhum problema em errar e saber que em breve eu vou me melhorar. É o meu modo operandi de ser. Mas uma coisa posso dizer, vender e saber fazer dinheiro com qualquer coisa, essa é uma grande habilidade que eu desenvolvi ao longo dos 20 anos. E isso se dá para, né, a gente fala de bastidor, né, meu background, os meus bastidores, né, das empresas que eu tenho, as empresas que eu dou consultoria, entende? Então, tudo tem a ver com isso, tudo tem a ver com essa forma de saber vender. Olha esse besouro. Então, que besouro é esse? Que loucura. Deixa eu ver o que é. Ó, que louco. Bonitão, mas ele é estranho também. Carcaça dele. Rapaz, bicho voa. Bonito demais. Então, tomar cuidado para não apagar essa parada aqui, hein? Pelo amor de Deus. Conversei, aí apaga. Já pensou? Deixa eu dar um... Ah, e o que eu vou fazer aqui nesse fumegador também, tá? Nessa fumaça. Eu vou jogar um pouquinho de água aqui, já para a fumaça ficar ainda mais pesada, mais densa, tá? Vou trocar de roupa aqui e eu continuo falando. Mas esse vídeo aqui, talvez esse vídeo aqui seja só sobre o fumegador. Para poder falar sobre isso, porque senão vai ficar muito longo. Então hoje eu vou falar só sobre o fumegador e vou falar sobre as dicas, né, que o pessoal me deu. Pessoal, gratidão. Vocês foram as pessoas que foram bem educadas e criticaram, mas criticaram de uma forma construtiva. Valeu, olha só. Isso aqui e isso daqui, hein? Mandaram bem demais. Vou colocar, a roupa tá chegando ainda. Hoje está com muito vento, então pode ser que lá no apiário também aconteça alguns problemas. Mas estou preparado para isso. Mas no futuro próximo, mais para frente, quando eu falo futuro não é muito longe não, tá? Eu posso compartilhar sim algumas das estratégias que eu uso e que eu vou usar para poder vender o meu mel um pouquinho mais elevado no mercado. Que é como eu disse, né? Esse é o meu bastidor. Então, a intenção desse canal é essa, tá? Isso ser um hobby, eu conversar com vocês, mostrar um pouquinho da minha apicultura, mostrar um pouquinho dos meus manejos, aprender com vocês e gerar esse entretenimento, né? Então bora, olha a ventania, Deixa eu trocar de roupa aqui e vou lá para o apiário. Não sei quanto tempo deu esse vídeo, mas dependendo do tamanho dele, eu vou deixar esse vídeo só para dizer que eu segui as dicas que vocês me deram. Então, o fumegador tá, ó, tinindo. Pode ser que ele não esteja 100% porque tá saindo aqui ainda, ó. Mas, ó, hoje, fumegador e bota branca, que foram dicas de vocês. Então, eu vou usar, não sei o tamanho desse vídeo, dependendo, eu vou só deixar esse vídeo aí.